Aleluia. Quando tudo deixarmos no altar. Ontem, na nossa consagração, o pastor André contou uma história interessante. Quero começar essa mensagem lembrando dessa história. Pastor Paulo Solonca ouviu falar que havia numa região uma igreja que estava há 37 anos vivendo em avivamento. E esse pastor, ele achou muito interessante, ele disse, eu preciso ir lá ver que igreja é essa, como é que funciona essa igreja. Eu quero saber o segredo de viver em avivamento. 37 anos de avivamento. E ele foi então lá para a África e buscou aquela região e andou no meio daquelas tribos. E um dia ele encontrou um pastor que era desde o início, já 37 anos ele estava vivendo lá o avivamento. E ele chegou para os pastores e disse, escuta, qual é o segredo do avivamento? E esse pastor deu para ele um giz e disse, volta lá para o quarto onde você está hospedado e faz um círculo no chão. E só saia desse círculo quando você estiver alinhado com o Senhor. Se nós queremos um avivamento, amados, nós temos que ir para o círculo da oração. Nós temos que ir para buscar o Senhor. Nós temos que alinhar o nosso coração. O avivamento não vem no nosso encontro, ele sai de dentro de nós. Aleluia. Quantos receberam quando entraram aqui esse folhetinho? A oração que sustenta. Tem alguém que não recebeu? Por favor, levanta a mão se alguém não recebeu. Tem aqui uma irmã que não recebeu, lá tem um irmão que não recebeu. Lá atrás também tem algumas mãos. Fique com a mão levantada assim. A pastora Tânia aqui, tem duas irmãs aqui, um irmão que não recebeu. O pessoal que veio para a intercessão, né? Chegou antes daí, não tinha ainda. Por favor, receba a nossa mensagem de hoje à noite. Você vai acompanhar a mensagem, a oração que sustenta comigo aqui, nesse panfleto, nesse material de estudo bíblico. A gente recebeu essa ideia de alguém, disse, olha, eu vi isso aqui, pastor. E a gente também viu lá na Rede Inspire, lá em São José dos Campos. Eu disse, vamos começar. Pelo menos nos cultos de ceia, quando eu pregar, você vai ganhar um folhetinho na porta, né? Com a mensagem. Qual é a vantagem? Você vai chegar no grupo com um material já bem estudado, hein? Não vai mais dar trabalho para o líder, você vai ajudar o líder agora na conversa, no remoer a mensagem. Amém? A oração que sustenta. Antes ainda de falar dessa oração, eu só queria agradecer todas as pessoas que estão conosco pela primeira, pela segunda vez, que têm vindo ao nosso culto, alguns que já têm vindo mais vezes até, e que estão aqui com a gente, têm honrado a Deus junto com a gente aqui nessa casa. Sinta-se na casa do Pai. Deus esteja abençoando profundamente você hoje. E se você quiser conhecer um pouco mais da igreja, no final do culto você pode vir procurar um dos pastores aqui na frente e nós vamos te atender e falar que igreja nós somos, como você pode fazer parte mais profundamente disso, né? Vai ser uma honra para nós isso, em nome de Jesus. Eu também queria orar uma coisa, que o pastor Aloysio me ligou essa semana, já passei para os pastores, e ele tem que sair do lugar onde ele está e ele está procurando um novo lugar. E já acharam um lugar até um pouco mais amplo, melhor, bem localizado, lá em Botafogo mesmo. E eu gostaria de colocar junto com você essa oração. Pai, nós queremos abençoar a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã e o pastor Aloysio e toda a sua equipe ministerial e toda a sua igreja, de que eles consigam fechar esse contrato novo de aluguel e ir para esse novo lugar, e lá eles sejam muito abençoados e possam crescer e multiplicar. Senhor, dá um lugar maior mesmo, porque eles vão ganhar muitas almas em Botafogo para Jesus Cristo e vão ser a igreja poderosa, a lâmpada do Senhor naquela região, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor. Amém. Amados, houve uma falha nossa no colocar ali, mas é esse daí que vale. Sábado, a nossa conferência termina de manhã, dia 24, ela só tem a palavra do pastor Eibe de manhã e encerra meio-dia. Amém? Então a conferência começa no dia 21, dia 22, dia 23 e dia 24. Todas as noites
21, 22, 23, 24, só de manhã. Não haverá reunião à noite. Pastor Eibe vai dar a última palavra, será no sábado de manhã, e a gente vai encerrar a conferência. Você pode descansar o sábado à tarde para vir fervendo para o culto no domingo de manhã e domingo à noite. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu quero falar sobre a oração que sustenta. É uma oração que Jesus fez em João 17. E eu não quero ler o texto todo, nós temos um horário para cumprir, mas eu quero te desafiar a ler o Evangelho de João, especificamente o capítulo 17. E você tem esse roteiro, eu destaquei ali, você vai ver 3 desejos expressos por Jesus, mas você vai achar muito mais. Você pode até pegar esse esboço, como dizem os irmãos, fazendo uma brincadeira, dá uma melhorada nele e usa ele depois para pregar, né? Ah, pastor, vai ter um convívio, nós vamos falar sobre oração. Pode falar para o supervisor, pastor de rede, pode deixar a palavra comigo, que eu peguei aquela mensagem do pastor Haroldo, já achei mais uns 7 desejos de Jesus, vou pregar melhor que ele lá. Amém, glória a Deus. E eu creio nisso, amados, porque tem muita coisa expressa nesse evangelho, mas eu queria caminhar com você em algumas coisas específicas que o Senhor falou comigo e falou no meu coração. Nesse capítulo do Evangelho de João, nosso Senhor Jesus está deixando uma palavra de oração que sustenta e que tem sustentado a igreja até o dia de hoje. Desde aquela oração até o dia de hoje. E ainda a sustentará até a sua vinda. A oração de Jesus sustenta a minha e a sua vida. É essa oração que tem dado firmeza à igreja. É como a rocha do Salmo 40. No versículo 2, a segunda parte do versículo diz: pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. É a oração de Jesus que faz isso. Essa oração, ela nos põe sobre uma rocha, ela nos tira do lodaçal, do caminho de areia movediça, onde a gente vai afundar no pecado, onde a gente vai se envolvido pelo mundo e sufocado pelo mundo. Ele nos arranca e ele, pela oração dele, ele estabeleceu um caminho firme, seguro para nós caminharmos. É a oração dele que tem feito com que a minha vida prospere. É a oração dele que tem me sustentado, que não tem me deixado cair, que nos momentos difíceis da minha caminhada, ela entra em ação sobre a minha vida, porque Deus honra a oração. Nossa oração deve seguir também esse padrão de Deus e esses propósitos de Deus. Quando você for orar por alguém, você deve estabelecer objetivos de oração. Você não pode só orar, ó Senhor, abençoa o fulano, faz... Não, você tem que, Senhor, declare o que você espera de Deus, o que a palavra de Deus promete para aquela pessoa. Declare profeticamente essa palavra. Foi o que Jesus fez sobre nós. Aliás, tem muitos de nós que estão nesse culto hoje, que são fruto da oração de uma mãe, de um pai, de alguém que está sustentando a sua vida. Alguém que te ama está dizendo para Deus, sustenta ele, guarda. Quantos, eu estou até olhando aqui para a irmã Irce aqui, eu sei que os netos dela recebem um lastro de oração todos os dias. Guarda, Senhor, o Mário, cuida dele, eu sei. Senhor, eu profetizo uma transformação, um encontro pessoal dele contigo. É a oração, amados, nossa oração tem que ser como essa oração de Jesus. Ela tem que produzir algo, ela tem que dar sustentação para a vida por quem você ora, pela igreja que você ora, pelo país que você ora. Quando nós fazemos esse momento de intercessão aqui, como o pastor Levi orou hoje, e a gente declara profecias sobre aqueles países, profecias sobre a Malásia, profecia sobre a nossa nação. Nós estamos declarando, nós estamos dando sustentáculo para a nação.
Nossa oração deve gerar um caminho seguro, uma base para a nossa caminhada de vida. Você pode orar e declarar: Senhor, eu creio que na minha vida será assim, conforme a tua palavra tem prometido. É a nossa oração que destrói os propósitos malignos e ainda fornece matéria-prima para o Espírito Santo produzir a obra de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. A palavra que você ora na oração determina o futuro que você vai ter pela frente. Queria até esse gancho, quero que você vá para a última página desse panfleto. Quero ler alguns textos de oração com você. Um deles diz assim: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história de evangelização do mundo. Andre Murray. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero ser esse homem, eu quero mobilizar você e essa igreja, e eu quero me mobilizar para a oração. Porque eu sei que a igreja que ora muda a história. William Law falou assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Hans von Staden disse: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chadwick. Charles Spurgeon disse: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. E olha que ele é o príncipe dos pregadores. Um autor desconhecido deixou essa frase: a fé é onipotente só quando se está de joelhos. Senhor, você está orando um princípio bíblico, você está orando um fundamento, uma promessa. Mas enquanto você não fizer isso de joelhos, diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu és Deus, a Tua palavra é maior, por isso eu me ponho de joelhos diante de Ti. Essa oração tem poder. É o reconhecimento da glória de Deus em ação. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Amados, Deus está convocando essa igreja para oração. Ele quer fazer algo em Blumenau extraordinário. Ele quer fazer algo no Brasil extraordinário. E sabe quem Ele escolheu orar? Para orar por Ele, para que isso aconteça? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Ele escolheu você. Sidlow Baxter disse assim: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra a nossa oração. Presta atenção, eu falei isso porque eu quero que você preste atenção numa coisa interessantíssima. A oração, ela é poderosa e a palavra da oração, ela sustenta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Foi assim que todas as coisas foram criadas. Hebreus 11:3, acompanhe comigo. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível, mas do que é invisível. Foi a palavra de Deus que trouxe tudo à existência. Quem esteve aqui quando o pastor e professor Adalto Lourenço estava ministrando? Quem lembra quando ele falou que o universo foi criado por Deus? Que não está sendo criado coisas hoje? Ah, mas só descobriram uma galáxia agora. Mas é que a luz dela demorou tanto tempo para chegar até nós que nós só estamos descobrindo ela agora. Mas no dia que Jesus disse: haja luzeiros nos céus, hajam astros, hajam estrelas, naquele dia foi tudo criado.
Hoje, o universo, a ciência tem provado que o universo não está em expansão, ele está em deteriorização. E isso tudo sabe por quê? Porque Adão caiu. Trouxe maldição sobre toda a terra, sobre todo o universo. Por isso lá em Romanos está escrito que a criação de Deus espera pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, leia esse capítulo. É um capítulo que você tem que marcar para ler de vez em quando, Romanos 8. Olha o que a Bíblia diz. Foi formado o universo pela palavra. Quando Deus disse, haja, aconteceu. Quando Jesus orou em João 17, disse, Pai, que seja assim, Ele estabeleceu. E Ele não só estabeleceu, Ele sustenta. Ele sustenta, olha só o que diz Hebreus 1:3. Tem o 11:3, tira o 1, fica só 1 agora, não é mais 11. 3, mais o mesmo versículo, 3. Diz assim, o Filho é o resplendor, o Filho é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a manifestação plena de Deus. E olha o que diz a continuidade desse versículo. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Tudo que existe até hoje, a estrela não cai, permanece lá, porque Deus disse sustenta. Só cai a estrela que Ele disse, chega, teus dias acabaram. Aí ela cai. Nenhum pardal cai sem que Ele diga, teu dia chegou. Tudo é sustentado pelo Senhor. Nessa oração do Mestre podemos tirar muitos ensinamentos. Ela é uma fonte de informações, como eu te disse. Você pode estudar esse capítulo e dizer assim, pastor, você só achou 3? Não, amados, eu achei muitos, eu só ressaltei 3. Mas ela é uma fonte de informações santas. Dessa oração emana o poder de Deus sobre a igreja através dos séculos. É por causa dessa oração que o Espírito Santo veio. É por causa dessa oração que a igreja existe. Olha o poder da oração, nós cantamos hoje. Eu creio no poder da oração. Lógico que eu não creio que é a oração que faz tudo, mas eu creio que a oração ao Deus certo, com as palavras certas, fazem a diferença. Tem sido o suporte espiritual e o lastro para a igreja através dos séculos, para que ela permaneça no propósito de Deus. Diga comigo assim, Deus tem um propósito. Como sumo sacerdote das nossas almas, Jesus faz uma oração em João 17, uma oração pelo povo do reino de Deus, revelando-nos o segredo de uma vida que realmente agrada e glorifica a Deus. Veja o que diz lá em João 17, 3 e 4. Aliás, é muito importante você ter uma canetinha aí, né? Para anotar agora e completar ali. Mas diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Daí Jesus ora e diz ao Pai, eu te glorifiquei. Pode completar ali, a palavra é glorifiquei. Eu te glorifiquei na terra. Aí o segundo lugar para completar, complete, é completando mesmo. Completando a obra que me deste para fazer. Amados, não há nada que glorifique mais a Deus do que você e eu cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. A maneira de glorificarmos a Deus mais eficaz é cumprindo o propósito dele para as nossas vidas. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus,
Deus diz, olha, eu tenho um projeto para a sua vida, desde a eternidade. O Salmo 139 diz que quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias. O grande objetivo de Deus quando Cristo morreu naquela cruz era tirar você do domínio do pecado, me tirar do domínio do pecado e trazer de volta para o projeto de Deus. Lembra quando Christopher Vergara falou que primeiro é criado nos céus, depois Ele deixa manifestar na terra. O projeto de Deus para a sua vida está te esperando. Aleluia. Primeiro Samuel 15, 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu. Saul tinha feito um monte de coisa errada. Primeiro não esperou Samuel, ofereceu o sacrifício antes. Depois, quando foi ordenado a matar os gados todos, ele trouxe gado para oferecer ao Senhor. Ele quebrava a palavra de Deus, pensando que o que ele ia fazer era melhor para Deus. E o profeta Samuel disse para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está nos chamando para um propósito eterno de vida. Devemos de completar a obra que de antemão Deus preparou para nós. Olha o que diz em Atos 13, 36, a respeito de Davi. Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, em outra versão diz assim, cumprido o propósito de Deus para a sua geração, dormiu e foi posto junto de seus pais. Davi cumpriu o propósito de Deus para a geração dele. Deus está dizendo, eu tenho um propósito com a sua vida nesta geração. Eu tenho um propósito contigo. Quer me glorificar? Viva o meu propósito para ti. Não adianta, lembram da história do Christopher? A irmã preparou, a confeiteira fez o bolo de chocolate para Jesus. Jesus não queria o bolo de chocolate dela. Jesus queria que ela tivesse vivido o propósito dele para ela na terra. Muitas vezes queremos oferecer o melhor de nós para Deus e Deus diz, não, vocês não têm nada para me oferecer. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Tudo que você produzir é vão. Mas eu te amo assim mesmo, tanto que Ele veio e morreu por mim e por você naquela cruz. Quero analisar com você 3 desejos de Jesus, 3 características que Ele quer. E Ele expressa nessa oração que Ele deseja que a nossa vida tenha, que a igreja possua. Elas são importantíssimas. Jesus orou elas. Amados, se Jesus orou alguma coisa, isso deve ser importante. Se Jesus fez uma oração e nessa oração Ele falou algo, é porque esse algo deve ter importância. É muito importante o que Ele falou. Primeiro, quero que você complete ali. Jesus deseja que tenhamos unidade. Pode completar ali, unidade. Olha o que os versículos de João 17, o versículo 22 e 23 de João 17 diz. Disse-lhes, a glória que me deste, para que eles sejam um, ou melhor, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus não está dizendo uniformidade,
Porque se fosse para ser uniformidade, a gente decretaria: todo irmão que se converte, que seja homem, tem que usar calça preta, camisa branca, gravata borboleta azul, e ele está na uniformidade da igreja. Seu sapato tem que ser reluzente, tem que ser aquele esmaltado. As mulheres têm que ser saia assim, a blusa tem que ser cor-de-rosa, porque elas são femininas e elas têm que usar o cabelo comprido com um coque aqui em cima. Está uniformizado. Não é isso que Jesus veio buscar. Não é isso que Jesus pediu. Ele disse: unidade. Nós viemos de famílias diferentes. Eu sou fruto de uma família de um ucraniano com uma alemã judia. Ou uma judia dos alemãos, não sei. Parece o Chapolin aqui pensando, né? Se acertou o ditado. Nasci numa cidade maravilhosa nos Estados Unidos, chamada União da Vitória, onde o estado do Paraná se une com o estado de Santa Catarina. Uma cidade pequena do interior, com conceitos de um jeito. Tem pessoas aqui que nasceram em São Paulo, que viveram numa cidade multigrande, criados por pais espanhóis. Viemos de lugares diferentes, pensamos coisas diferentes, mas em Cristo nós podemos ter uma unidade, nós podemos chegar num mesmo propósito de vida, numa mesma razão de viver. É isso que a Bíblia chama de plena unidade. Ela não está dizendo para você usar roupa da mesma marca, ela está dizendo para que eu e você, olha só o que a Bíblia diz. Efésios 4, 3 e 6. 3 a 6 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amados, é isso que é unidade. É quando a gente entra no projeto de Deus e vive esse projeto. Não importa de onde viemos, importa para onde iremos. E como iremos. 1 Coríntios 1,10 diz assim, como Paulo, não sei se você tem lido a Bíblia, eu leio a Bíblia, está lá aos Coríntios, eu leio aos Blumenauenses. Então eu vou ler aos Blumenauenses. Irmãos, 1 Coríntios 1,10. Irmãos blumenauenses, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Deus quer unidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é muito diferente de mim, mas eu quero ser um com você. Eu quero que Deus me faça ser um com você, meu amado. Nós vamos andar juntos, porque Deus nos comprou com um propósito. Segundo, Jesus deseja que tenhamos santidade. Essa pega. Quando a gente fala de santidade, as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas é impossível alguém ser santo. Se fosse impossível, Jesus não oraria o que ele orou aqui. Em João 17, 18, ele diz assim, ou melhor, em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somos santos. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Olha, eu casei com Arlene e o nosso sobrenome permaneceu Kuzma, Muniz Kuzma, né? O Muniz da mãe e o Kuzma do pai. E nós registramos um filho e nasceu um Kuzminha. Deus é santo. E Ele gerou na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, santinhos. Você é santo, você foi gerado para ser santo. Você não foi gerado na cruz do Calvário, Jesus pagando e condenando o pecado e a morte na cruz, para você viver no pecado. Ele sofreu tudo aquilo para nos dar o direito de viver na santidade, amados. Você é santo. Olha para esse santo que está do seu lado. Olha bem dentro dos olhos dele. Ele é santo. Você é santo de Deus.
o diabo tem tentado destruir a identidade de santidade. E ele tem usado todos os mecanismos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar não só da Globo, amados, mas de tudo quanto que é coisa que é mídia pejorativa da identidade que a Bíblia quer dar para as pessoas. A Globo agora colocou lá no BBB, eu não vejo, não sei, mas estão comentando tudo. Tem incesto lá agora. Vai demorar alguns meses, talvez na próxima, como é que diz? Na próxima edição do BBB, vai ter bestialidade, vai ter lá um cachorro misturado, um cavalo, sei lá o quê. Jegue tem bastante já. Fazendo coisas estúpidas. Quebrando a identidade de Deus, da santidade dos homens. Proliferando o pecado. As novelas ensinando a trair, a deixar a esposa, a deixar a família, fazer... Eu quero dizer para você uma coisa. Se você está vendo Rede Globo, irmão, você está precisando nascer de novo. Se você está vendo televisão e programas desses, onde a promiscuidade é anunciada, onde é falado contra os princípios e éticos cristãos, você está batendo palma para o que o diabo está fazendo. Eu vou te fazer um desafio. É 1 hora a minha novela, então desligue e leia a Bíblia por 1 hora. O BBB, dá uma espiadinha no BBB? Não, dê uma espiadinha no versículo do dia. Escolha um capítulo para esse dia. Medite nessa palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. Como é que Deus vai fazer essa transformação de santidade em você, se você não quer conhecer a verdade? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hebreus 12,14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É muito importante, amados, que nós busquemos a santidade. Que nós busquemos conhecer essa palavra. Decore, aproveite esse tempo para ler a Bíblia, decorar o que a Bíblia diz. Eu lembro que um dia nós fomos almoçar com a pastora Edmeia, ela vai estar aqui esse ano de novo. E quando nós chegamos no restaurante, as pessoas foram se servir, esse restaurante é muito bom, vou fazer uma propaganda aqui, merchandising aqui. Lá no Gutes Essen. Aleluia, Deus abençoe esse restaurante, abençoe Blumenau, todos os restaurantes de Blumenau. Mas enquanto eu sentei com ela ali, eu comecei a dizer que Deus tinha me tocado num texto de Cantares. E ela disse, é o livro que eu amo. Ela falou, sabe, pastor, quando eu me converti no Iraque, eu ganhei uma Bíblia e eu não podia ler a Bíblia, porque meu marido era contra. Então, quando ele voltava, ele trabalhava como engenheiro da Petrobras lá. Quando ele voltava para casa para passar 20 dias, ela disse, eu embrulhava a Bíblia num jornal assim, botava em pacotes como se fosse carne. Enfiava no freezer lá embaixo, eu sabia que lá ele não ia mexer. Porque ele não gostava de cozinhar, nem mexer em coisa de cozinha. Ela disse, era o meu esconderijo. Só que 20 dias eu ia ficar sem a Bíblia, sem poder ler a Bíblia, sem abrir esse livro. E ela disse, eu comecei a decorar a Bíblia. E o livro da minha paixão é o livro do meu relacionamento com o meu amado. É a noiva com Jesus. E ela começou a citar o capítulo 1, versículo 1, e começou a dizer o versículo por versículo, e passou para o capítulo 2, falando, e daí a noiva diz, e as virgens falam, e o noivo declara, e ela ia dizendo, e enquanto ela foi dizendo, lágrimas começaram a correr dos olhos dela e do meu. E continuamos conversando e nos servimos no almoço. E ela continuou falando capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E ela ia dizendo aquilo de cor. Ia subindo do coração. E ela ia falando para mim. Me arrepio todo só de lembrar. Até que ela terminou Cantares. Ela falou o livro de Cantares todinho para mim. Amados,
Larga o BBB e vai beber da água da vida. Larga essas porcarias da Rede Globo. Larga a promiscuidade, fecha. Eu mandei um WhatsApp ali da amante, eu recebi esse WhatsApp, eu pensei, eu vou passar, e passei a amante que chegou na nossa casa. É alguém, um autor desconhecido, e ele começa a dizer, essa amante começou a tirar meu pai da minha mãe, mas minha mãe consentia. Às vezes ela mesma ficava com essa mulher, com essa pessoa que chegou na nossa casa, e ela vai descrevendo, e no final assim, e o nome dela é televisão. A televisão entrou em muitos lares, ela influenciava. Esse autor diz assim, meu pai dizia que nós não podíamos falar palavrão, no entanto a amante dele falava palavrão. E muitas vezes estava falando coisas que não deveria ser dito, e ele mandava a gente ficar quieto para ouvir o que ela estava dizendo. É o que tem acontecido, a televisão tem governado casas. Não só a televisão, hoje a internet muito mais do que televisão. Só que a internet ainda é um segredo. Você não sabe o que o teu filho vê. A TV ainda está na sala, você pode chegar lá e ver. Mas o tablet e o celular que você deu para ele, você não sabe o que ele está vendo. E ele está perdendo tempo, horas, dias, na presença do tablet, na presença do celular. E ele podia estar estudando a palavra de Deus, lendo o livro da verdade para ser santo. 3. Jesus quer que sejamos a manifestação da sua presença. Jesus quer que eu e você sejamos a manifestação dele nessa terra. Olha, João 17:18, ele diz assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ele não disse assim como tu me fizeste viver nesse mundo e ser desse mundo. Não foi isso que ele disse. Ele disse, assim como tu me enviaste ao mundo, não para viver as coisas do mundo, mas para amar o mundo ao ponto de morrer pelo mundo. Jesus está nos enviando para morrermos pelo mundo, para nos sacrificarmos pelos perdidos. Assim como ele foi enviado, assim nós devemos ser enviados. Ontem de manhã, quando nós tivemos essa palavra que o pastor André trouxe, ele falou sobre Mateus 11, 28 a 30. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma canga, não sei quantos aqui já viram uma canga, bois, carro de boi. Aí tem aquela madeira que faz os dois bois andarem juntos. Aceitar o jugo de Jesus é ir para a canga junto com ele. Hoje de manhã uma irmã ainda veio dizer assim, pastor, aprendi uma coisa lá na roça. Só um boi lidera, o outro boi obedece. Só um comanda, o outro boi só vai junto puxando peso. Você vai para a canga de Jesus e ele decide tudo. Andar com Jesus na canga pode ser ruim. Puxa, eu tenho que puxar esse fardo. Tenho que deixar as coisas que para trás ficam. Tenho que abandonar o pecado. Tenho que deixar as coisas desse mundo para trás. Eu tenho que entrar no projeto de Deus. Agora eu estou aqui preso nessa canga, mas quero te dizer uma coisa. A companhia é ótima. É a melhor companhia que você pode ter no mundo. É andar do lado de Jesus. Mais do que isso. De repente você chega numa situação, você diz, isso é muito difícil. Eu não vou conseguir passar. Aí ele vira para o lado e diz, não, meu fardo é leve, meu jugo é suave, deixa que o impossível eu resolvo. Pode, vamos em frente, que o impossível é comigo. Andar na canga de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer. Ele diz, assim como eu, sejam eles, Pai. Assim como eu fui enviado, eles sejam enviados. Eu estou enviando eles. Ele está dizendo, quem aqui já compreendeu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. É isso. Isso é jugo de Jesus. Foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar. Tem uma passagem em João 12, 27, que diz, ele diz, para essa hora eu vim. Minha alma está angustiada. Mas o que dizer dessa hora, se para essa hora eu vim? Ele está dizendo, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas eu vim para morrer. Eu vim com esse propósito.
Eu quero que você entenda isso. Pode ir passando. Agora meu coração aí, ó. Pai, glorifica o teu nome em mim. Então veio uma voz do céu e diz: eu já te glorifiquei. Olha lá. E te glorificarei novamente. Lá no batismo eu te glorifiquei, e lá na cruz eu vou te glorificar, porque vão te botar num sepulcro, mas eu vou te tirar de lá. Eu te dei poder para vencer a morte. É algo extraordinário. Aliás, você perdeu uma grande oportunidade de celebrar essa vitória. Mas ele diz outra coisa. Essa voz que vocês ouviram, porque alguns disseram assim: nossa, trovejou. Outros disseram: não, são os anjos falando. E ele diz: essa voz não veio por minha causa, ela veio por vossa causa. Ela veio para vocês saberem o que Deus deseja. Que assim como eu sou, vocês vão ser. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Vamos andar na canga. Eu vou estar com você. Mas o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Efésios 1, 22, 23 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele nos enviou para sermos a plenitude da manifestação de Deus nesta terra. Isso me faz lembrar de um vídeo que eu vi essa semana. Uma moça pregando, uma moça bem jovem, muito assim, aquele jeito moderno de pregadoras e de pregadores. E ela disse: sabe por quê? Que você convida as pessoas para virem na igreja e elas não vêm? Porque talvez seja porque eles não veem Deus em você. Eles não estão vendo Jesus em você. Ela diz mais: você convida ela para vir na igreja e ela não quer vir na igreja. Sabe por quê? Porque ela não quer essa vida que você tem. Ela olha para você e diz: meu, se for para ser assim, prefiro continuar como estou. Se nós queremos ser essa igreja de Jesus, que manifesta Jesus, nós temos que carregar a presença de Jesus dentro de nós todos os dias. Quando nós entrarmos no supermercado, as pessoas do mercado têm que dizer: meu, tem algo diferente aqui dentro desse mercado. O que aconteceu? Quando você conversar com alguém, essa pessoa tem que dizer assim: meu, o que você tem de diferente? Quando você entrou aqui, trouxe uma paz. Eu lembro um dia que entramos com o pastor Bob num restaurante, e a dona do restaurante veio na mesa e disse assim: escuta, vocês são pastores? A gente respondeu: sim. Por quê? Ela disse: eu não sei, porque aqui estava tão pesado, estava tão difícil o meu dia, mas quando vocês entraram, entrou uma paz aqui dentro do meu restaurante. Deus escolheu você para manifestá-lo nessa terra. Ele não quer que as pessoas olhem para você e digam assim: não, eu não quero esse tipo de vida. Esse crente cabisbaixo, veio até o irmão Bruns contou uma piada para mim, não é piada, ele disse que aconteceu. Um pastor luterano um dia relatou isso. E veio vindo uma irmã para o culto da manhã com seu filho na estrada, e quando eles passaram, ela disse: mãe, olha lá, um crente. Ela disse: filho, aquilo lá não é um crente. É sim, mãe. Não, filho, aquilo é um cavalo. Mas ele vive de cabeça baixa, que nem os crentes. A criança ligou essa cara de derrotado. Parece coisa do Chaves, né? Ele faz assim: oh, eu sou crente, sou muito feliz. Você precisa ver, eu vibro com Jesus. Parece aquele vegetariano falando da carne. Cadê a vibração de ser de Jesus? Cadê a alegria de ser de Jesus? Cadê o sorriso no rosto? Cadê a disposição de dizer: vamos orar, vamos resolver isso? Meu Deus resolve. Meu Pai faz todas as coisas. Cadê a igreja
que manifesta Jesus nas ruas e nas praças? Cadê a igreja que levanta as mãos santas, dobra os joelhos na presença de Deus nas ruas e nas praças? Diga comigo, está aqui? Está muito fraco. Está aqui? Sou eu! Eu sou essa igreja! Aleluia! Aleluia! Essa manifestação de Jesus através da sua igreja, que é seu corpo, deve revelar basicamente 3 coisas. E com isso eu quero encerrar. Primeiro, tem que revelar o amor de Deus. A igreja tem que revelar amor. Tem muito crente que só fala mal, só julga, só critica, só... Não, amor, amor. Sabe o que vai acontecer se o Lula aceitar Jesus? Vai ser salvo e vai ser santo. E é isso que nós devíamos estar orando. Para ver essas pessoas convertidas ao Senhor. Porque nós amamos, nós não temos nada contra a pessoa. Nós oramos por justiça, sim, mas nós manifestamos o amor de Deus. A outra coisa que a igreja foi chamada para manifestar é poder. O poder de Deus. Tenha coragem. Apresenta uma situação. Há um desemprego. Hoje, no final do culto, a gente vai ter um momento de oração. Vamos encerrar o culto e quem precisa de oração vai vir aqui. Nós vamos orar. Mas você não precisa esperar um pastor orar. Jesus nos chamou como igreja. Você mesmo pode dizer, você quer que eu ore por você? Você quer que eu faça uma oração? Acredite, Jesus quer te usar. Ele te enviou ao mundo. Como Ele foi enviado. Ele nos enviou para esse mundo como Ele foi enviado. Para manifestar o seu amor, o seu poder. E manifestar a sua graça. Alguém pode dizer assim, mas e a justiça de Deus? A justiça de Deus está revelada na graça. Porque Jesus, na cruz, fez justiça na vida de todos os que creem. Você está condenado pelo pecado, mas você diz, oh Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, e eu sei que a tua obra da cruz condenou os meus pecados e trouxe libertação para a minha vida. Eu quero. E a justiça de Deus entra em ação. Jesus foi condenado pelo nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Para que a graça de Deus seja revelada pela igreja. Somos essa igreja. Jesus gerou essa igreja na cruz com um propósito eterno. Venha. Vamos viver esse propósito. Vamos viver esse propósito.